Boa noite, pessoal. Estamos aqui para a gente fazer mais uma live de perguntas e respostas, tira dúvida, questionamentos para os bancários que estão muito preocupados com a reestruturação da Caixa. Bom, a Caixa passa por reestruturações de vez em quando, tá? A última foi em 2020, estamos passando por outro processo de reestruturação agora, pelas notícias que a gente ouviu falar da empresa, tá? Onde muitas agências estão sendo extintas, muitas áreas estão sendo extintas, outras áreas recriadas, superintendências que estão voltando a existir, muito deslocamento de pessoal e, principalmente, ouvimos falar também de funções que estão sendo extintas, tá? E o pessoal fica super preocupado. O que eu faço agora? Minha função vai ser extinta, a agência onde é que eu estou vai ser fechada, ainda não foi direcionado para outro lugar, para outra lotação. O que é que eu faço? Que direitos eu tenho se eu perder função? O que acontece comigo? Então, assim, a gente vai fazer esse tira dúvidas agora todas as semanas. A gente vai publicar no site os nossos links para esses encontros, tá? Onde todo mundo fica convidado para entrar, perguntar o que quiser, tirar dúvida, mesmo de forma anônima, porque eu sei que tem muita gente que não quer se expor, tá? De qualquer maneira, a gente produziu um e-book que a gente vai começar a distribuir agora nas próximas semanas, vai ficar disponível para download no nosso site. Nós vamos mandar para nossa mailing list também, que pega as principais dúvidas que a gente recebe no escritório, tá? Aquelas coisas que realmente deixam os bancários preocupados. Mas de forma geral, o que a gente quer? A gente quer que todo mundo fique bem informado e não fique temeroso, sem saber o que vai acontecer, tá? Que a gente tenta explicar mais ou menos os direitos que todo mundo tem, como é que isso pode ser pleiteado, se não for administrativamente, judicialmente, tá? Então vamos começar. Pela primeira grande questão. A empresa pode me destituir da minha função gratificada a qualquer momento, assim, sem justificativa? A resposta é sim, tá? Em princípio, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas as funções gratificadas, elas são consideradas pela lei e pelo normativo interno da Caixa, inclusive, como de livre nomeação e destituição por parte do empregador, tá? Dessa forma, a destituição pode ocorrer a qualquer momento. Ela não pode ser impedida pelo empregado. Mas vamos lá. É muito importante que o empregado observe o motivo dessa destituição, tá? Porque muitos direitos previstos tanto pela legislação trabalhista quanto pelo normativo interno da Caixa, tanto o normativo atual como o normativo anterior à reforma trabalhista, elas dependem muito da motivação da destituição, tá? Existem dois tipos de destituição. A destituição, que é chamada de destituição motivada, e a imotivada. Que destituições são essas? E eu tô dando, assim, a nomenclatura legal dela, tá? A destituição imotivada é a destituição que a gente chama que sem motivo, porque o empregado não deu motivo para ela. Ou seja, é a clássica destituição por interesse da administração, tá? No RH 184, essa destituição ela ganha o código 008, a princípio, tá? Que é o principal deles. Existem vários outros códigos de destituição que também são imotivados, são considerados imotivados, que são código 10, reestruturação, 12, extinção de unidade, 29, extinção da função gratificada do cargo em comissão, tá? Então, esses são os códigos que a gente considera de destituição imotivada, destituição por interesse da administração, que garantem esses outros códigos, esses são só os principais, tá? Que garantem o direito, hoje em dia, previsto pelo normativo da Caixa hoje em dia, do asseguramento, tá? Ou da incorporação para quem entrou na Caixa até 2017, até o novembro de 2017, mês da reforma trabalhista, e já completou 10 anos de função por ocasião da destituição, tá? Ai, mas se eu pedir para ser destituído, se eu abrir mão da minha função, tem esse direito? Não, não tem. Se você pedir para ser destituído, você está dando motivação para sua destituição. O motivo é, eu quis, tá? Então, assim, caso você esteja num processo de reestruturação da sua área, deixa a coisa acontecer, tá? Deixa se desenrolar a decisão gerencial com relação ao seu cargo, à sua lotação, mas não peça destituição, tá? Porque o seu pedido de destituição automaticamente afasta esses direitos, tá? Tanto o direito de asseguramento quanto o de incorporação. E a gente estava falando dos dois tipos de destituição. A destituição motivada, que é essa que a gente está falando agora, pode ser também o motivo do empregado pedir ou o motivo o empregado ter dado causa para essa destituição.
E são várias as causas previstas normativamente no RH 184 para essa destituição, tá? O que é o empregado da causa para essa destituição? A Caixa tem 4 códigos de destituição motivada, que são os principais, tá? Que é o código 950, 951, 952, 953, tá? O código mais comum, o código 952, é o código de quebra de fidúcia, tá? O que é esse código? O empregado já não está mais cumprindo com os requisitos normativos para aquele cargo. Já não está mais dando conta da função, já não bate mais metas ou faz qualquer outra coisa, algum desvio de procedimento, algum desvio de conduta no trabalho que implique na tal da quebra da fidúcia, tá? Acontece que esse código específico, o código 952, ele tem um processo, tá, de feedbacks estruturados e de curso de tempo que são exigidos para sua aplicação, tá? Então, se por acaso o gestor aplica o código 952 no empregado sem ter feito os feedbacks estruturados e sem ter esperado o decurso de tempo exigido pelo normativo entre esses feedbacks, isso vai voltar da SEBS com uma negativa de aplicação, tá? Segundo código, 950, que é o código mais controverso, que é o código que é aplicado quando o empregado tem um inquérito policial instaurado contra si, uma ação judicial instaurada pela Caixa contra ele, ou segundo indícios de fraude ao ato ilícito, tá? A gente tem visto esse código sendo aplicado de forma abusiva, tá? Contra alguns empregados da Caixa, mediante, inclusive, sendo usado como justificativa para aplicação de denúncias falsas, caluniosas em alguns casos, tá? Então, assim, se por acaso você foi dispensado com o código 950 de forma injusta, procure seu advogado. Esse código só pode ser aplicado, tá? Se houver inequívoca comprovação de fraude ou ato ilícito, tá? Ou alguma das outras 2 circunstâncias que a gente apontou. Inquérito policial ou ação judicial proposta pela Caixa contra o empregado, tá? Essas circunstâncias precisam ser provadas. Grande parte das vezes esse código é aplicado de forma indevida, injusta e abusiva, tá? E é possível reverter essa destituição na justiça. Bastante recentemente a gente conseguiu em sentença uma reversão dessa natureza no Distrito Federal. Procure a gente se por acaso você verificou que o MO consta com o motivo 950, mas sem ter nenhuma justificativa, sem ter nenhuma comprovação para aplicação desse código, tá? Os outros 2 códigos de destituição motivada são os códigos 951, no caso de censura ética. Ele exige a formalização da censura ética juntada aos autos, tá, do MO, para encaminhamento a CEPs, ou o código 953, que seria a decisão transitada em julgada num processo disciplinar de suspensão por prazo maior de 21 dias. Tá? Antigamente, o normativo da Caixa implicava que qualquer suspensão deveria implicar na destituição da função gratificada. Isso mudou no final de 2023, passa a ser com a penalização de suspensões a partir de 21 dias, certo? Aplicação no Código 953, isso exige o trânsito em julgado, ou seja, decisão em segunda instância, tá? Irrecorrível num processo disciplinar para ser aplicada, tá? Então, assim, se por acaso você recebeu um MO de destituição da função gratificada por Código 950 de forma indevida, ou 952 que não tenha passado por todo o curso de feedbacks e transcurso de tempo, ou se esses feedbacks você considera que foram injustos, procura a gente, que a gente tem condições de analisar a possibilidade de reverter essa destituição, tá? Isso é muito importante porque destituições motivadas, no caso por esses códigos, afastam o direito à incorporação e o asseguramento.